E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Eu quero conversar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus, conversando sobre alguns personagens, e depois, se a gente puder, a gente vai conversar sobre outros personagens. O primeiro personagem que eu quero conversar sobre ele é Adão. Adão vivia no paraíso com Deus, ele foi formado pelo próprio Deus e ele tinha uma comunhão diária com Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus chamava ele para bater um papo. Vem cá, o que você fez hoje? O que você está pretendendo fazer amanhã? E Adão tinha a incumbência de cuidar do jardim, zelar pelo jardim e desfrutar do jardim, tudo que tinha lá. Então, Adão tinha intimidade e comunhão com Deus. Só que um dia, ele ouviu outra voz. Deu ouvidos a outra voz e esqueceu do seu maior amigo e desobedeceu, pecou e caiu. E quando ele fez isso, Deus prometeu que ia levantar um, nascido de mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Aí é um dos primeiros lugares na Bíblia que fala de Jesus. Um pouco antes, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus estava lá também. Mas nesse episódio da queda de Adão aí, da queda da humanidade, ele prometeu levantar um, nascido de mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente, que seria Jesus. E isso aí se cumpriu em Jesus na cruz do Calvário. O que eu aprendi com Adão? Adão tinha intimidade com Deus, Adão andava com Deus, Adão conversava com Deus, Adão era amigo de Deus, e mesmo assim ele conseguiu se afastar de Deus, e Deus saiu da vida dele. E aí, se você for lá para as cartas de Paulo, você vai ver que ele aconselha a gente a não entristecer o espírito e a não extinguir o espírito. Adão fez isso. Entristeceu Deus e tirou Deus da vida dele. O segundo personagem é Noé. Noé vivia no meio de uma geração totalmente perversa, totalmente afundada no pecado, uma geração que já cheirava mal aos narizes de Deus. A Bíblia fala isso, que Deus olhava para a terra e lhe cheirava mal. E aí ele resolveu acabar com a humanidade, mas enxergou em Noé alguém que não precisaria morrer se o Noé ouvisse o chamado dele. Aí ele foi, conversou com Noé, Noé prestou atenção, obedeceu, mandou ele construir uma arca, Noé construiu, papapá. Quando Noé acabou de construir a arca, veio o dilúvio, matou todo mundo, menos as 8 pessoas que estavam dentro da arca. O que eu aprendo com Noé? Eu posso estar vivendo no meio de uma geração totalmente corrompida, totalmente perversa, que se eu ouvir a voz de Deus e obedecer, ele pode me usar para cumprir um grande propósito dele aqui na terra. Por causa de um homem que ouviu a voz de Deus, a humanidade não foi extinta. Já pensou a profundidade disso aí? Deus ia acabar com todo mundo. O Código de Noé salvou. Continua a geração de Adão. Então a gente aprende com Adão que a gente pode andar com Deus e se afastar dele. E a gente aprende com Noé que no meio de uma geração perversa, eu posso ouvir a Deus e obedecê-lo e fazer o que ele quer que eu faça. O terceiro homem que eu quero conversar sobre ele é Abraão. Já está chegando no capítulo 12 de Gênesis. O Abraão, depois que começou a geração de Noé, foi uma pessoa que Deus olhou para ele e falou, eu vou cumprir o meu propósito de ter um povo para mim, de ter uma nação para mim, através desse homem. E ele chegou para Abraão e falou, sai da sua casa e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era filho de Tera. E o avô de Abraão tinha sido um fabricante de ídolos. Fabricava imagens de escultura, fabricava deuses para aquela geração dele lá. Na tradição familiar dele, ele teria que ter sido idólatra. Ele teria que ter uma imagem na casa dele, ou um poste ídolo, alguma coisa de ídolo na casa dele, porque a tradição familiar dele era de idolatria. Mas aí Deus chamou ele, ele ouviu. E Deus chamou ele de uma maneira estranha, né?
sai da sua casa, larga tudo aí, a família dele era rica, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Ele não sabia para onde que ele ia, ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele sabia quem estava mandando. Ele simplesmente obedeceu e foi. Na vida de Abraão a gente vê alguns deslizes, algumas falhas humanas, mas ele manteve o coração alinhado com a intimidade e as conversas com Deus. Deus de vez em quando chama, vem cá, olha para o céu, tá vendo esse monte de estrela aí? Assim vai ser a sua geração, se você conseguir contar o tanto de estrela que tem aí, essa vai ser a sua geração. Ou então conta as areias do mar, quantos grãos tem lá. Então Deus conversava sempre com Abraão. E aí, Abraão quis ajudar Deus uma época, não deu certo, criou um conflito que vai durar até a volta de Jesus. Mas Abraão andou sempre com Deus e tinha o coração alinhado com o coração de Deus. Então o que eu aprendo com Abraão é que não importa a minha origem, não importa o meu passado, qualquer momento que eu escolher andar com Deus, que eu me dedicar a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e seguir a voz de Deus na minha caminhada, Deus vai cumprir os propósitos dele na minha vida. Depois de Abraão, eu quero conversar um pouco sobre Moisés. Moisés, Deus levantou ele para tirar o seu povo que estava escravizado no Egito. Moisés era um homem que a Bíblia fala que era o homem mais manso da terra. Parece uma incoerência, porque no começo da vida adulta dele, ele matou um egípcio lá, né? Por causa daquilo, ele teve que fugir e ficar 40 anos no deserto. O Moisés ele foi criado 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto. No final desses 40 anos do deserto, foi que Deus apareceu para ele na sarça ardente e falou com ele e o chamou para resgatar o povo dele. E nós sabemos a história de Moisés, sabemos que ele tirou o povo de lá, depois daquelas 10 pragas, aquela encrenca toda com o faraó, de coração duro. Nós sabemos das experiências de Moisés com Deus em relação ao povo hebreu. Ele chegou a pedir para Deus tirar o nome dele do livro da vida se ele fosse acabar com o povo dele, né? O povo hebreu. Então ele seguiu o propósito de Deus e ele amou o povo de Deus. Ele amou o propósito que Deus colocou na mão dele. Ele dedicou a vida dele para aquilo. E o que é que eu posso aprender olhando assim rapidamente, en passant, na vida de Moisés? Primeiro, que Deus te prepara para o propósito dele. Moisés não foi colocado no rio Nilo e foi parar dentro do palácio por acaso. O povo dele era escravizado, ele nasceu escravo, nasceu para ser escravo. Aí Deus falou, não, você não vai ser escravo. Ele foi parar no palácio do faraó e foi criado como um príncipe. Foi criado com alma livre. Por causa disso que ele foi capacitado para desescravizar o povo dele, porque ele não era escravo. Se ele tivesse sido criado normalmente na família dele, ele crescia com mentalidade de escravo, com comportamento de escravo, e Deus não podia utilizá-lo para encarar os egípcios e tirar o povo de lá. Então Deus prepara a gente para o propósito dele na nossa vida. E ele leva a gente a concluir o propósito se a gente não se afastar do propósito dele. Moisés talvez seja o exemplo de personagem do Antigo Testamento que se alinhou com Deus e não separou do propósito de Deus para a vida dele hora nenhuma. Deus chamou, agora você vai comigo, você vai tirar o povo de lá. Enquanto ele não tirou o povo de lá, ele não sossegou. Ele teve algumas falhas. Aquela vez que deu aquela chicotada na rocha, que não era para, era só para ele falar com ele, ele feriu a rocha. Por causa daquilo, ele não pôde entrar em Canaã, porque a rocha é uma figura de Jesus e tal. A gente já está acostumado com isso, a saber essas implicações da vida de Moisés. Mas ele obedecia a Deus em tudo que Deus mandava ele fazer. Deus falou, encosta um cajado aí no mar que o mar vai abrir. É uma ordem doida, né? Ele ouvindo a voz de alguém que ele não enxergava, né? E ele fez isso, encostou lá, o mar abriu. Então ele era capaz de obedecer a Deus em qualquer circunstância, qualquer que fosse a ordem. Então Deus cumpre a sua palavra e Deus leva você a cumprir os propósitos dele se você se alinhar com o propósito dele, se você se apaixonar pelo propósito que ele colocou na sua vida e se você dedicar a sua vida a esse propósito. Sendo que para isso a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. O próximo homem que nós vamos refletir sobre ele se chama Davi.
Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi era adorador. Deus fez uma aliança com ele de que, por causa dele, o trono nunca ia sair da família dele. Por isso que Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Porque nem no céu o reinado de Davi vai sair de sobre o povo dele através de Jesus. Então, Deus cumpriu essa promessa para Davi em Jesus. Davi, ele era um guerreiro sanguinário, matava com vontade. Por causa disso, não pôde construir o templo que ficou para Salomão construir, porque tinha sangue nas mãos. Davi era um homem que pecava com muita regularidade. Chegou a ser adúltero, chegou a ser assassino, porque foi ele que matou Urias. Não foi na guerra que o Urias morreu, foi Davi que matou, ele botou ele lá para morrer. Mas a mesma facilidade que ele tinha para pecar, ele tinha para se arrepender, ele tinha para pedir perdão. E apesar de todos os percalços na vida, o que a Bíblia fala sobre ele é que Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. O que eu aprendo com Davi? Eu sou pecador. Se eu falar que eu sou mentiroso e faço Deus mentiroso. Mas cada pecado que eu cometer, cada pecado que eu me arrepender, no meu caso, meus pecados já foram todos perdoados lá na cruz do Calvário. Então Davi sempre pecava, mas sempre pedia perdão e Deus continuava andando com ele. Nunca deixou de ser adorador. Quando ele cometia um pecado, ele compunha até salmos pedindo perdão por aquele pecado e aí ia. Aí depois de Davi, eu quero falar um pouquinho sobre Salomão. Salomão era o filho de Davi. Começou muito bem a caminhada com Deus. Deus chegou para ele: você vai assumir o trono de Israel, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão é conhecido, elogiado, aplaudido por ter escolhido sabedoria. Foi a melhor escolha que ele fez. Mas o problema de Salomão é que, em contraste com o coração do pai dele, o Salomão não tinha o coração segundo o coração de Deus. Salomão pensava muito mais em si do que em Deus. Ele escreveu o livro dos Provérbios, o livro dos Eclesiastes, que são livros de sabedoria. Mas a vida dele com Deus, ela não fluiu. Não fluiu porque Salomão tinha um grande ponto fraco, que eram as mulheres. E Salomão teve muita mulher. Ele era mulherengo, uma mulherenga com força. O negócio para ele era 400 mulheres, não era 4 não, era 400. Gostava demais de mulher. E tinha um conselho que Deus deu para o povo de Israel, que era para eles não se misturarem com mulheres dos povos estrangeiros. Mas Salomão não estava nem aí para isso. Foi ter relacionamento com mulheres dos países vizinhos, cada país com sua tradição, diferente, contrastante com a tradição do povo de Israel, foi se envolver com os deuses das mulheres dele e se perdeu, se eu posso dizer, na sua religiosidade, no seu relacionamento com o Eterno, no seu relacionamento com Deus, por causa dessa contaminação que a alma dele sofreu pelas culturas ao redor dele e pelas mulheres e pelos deuses que se misturaram tudo na cabeça dele. Terminou a vida dele consultando cartomantes e ele morreu até em paz. Mas a consequência dessa vida sem se alinhar com o propósito de Deus que Salomão teve, resultou num problema muito sério para o país inteiro, porque com a morte dele houve uma cisão. Israel se dividiu em duas nações, passou a ter uma capital em Jerusalém e outra capital em Samaria. Cresceu a partir dali uma ojeriza entre os judeus e os samaritanos, entre os judeus e os povos que faziam parte do segundo reino que nasceu com a morte de Salomão, por causa daquele rebuliço que teve quando ele morreu. Quando chega no Novo Testamento, Jesus vai conversar com uma samaritana para revelar para ela quem que ele era, e que era ele que era o Deus, e que não era no poço de Jacó mais, não era ali que adorava, que as pessoas futuramente iam adorar o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura aqueles que o adoram desse jeito, em espírito e em verdade. Então Salomão foi um cara que, ao contrário do pai dele, não alinhou a sua vida ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Se Salomão tivesse usado a sabedoria que Deus lhe deu, uma sabedoria inconteste, uma sabedoria elogiada no mundo inteiro, as pessoas iam do mundo inteiro lá para o palácio dele para ouvir os discursos dele, mas ele era tão ensimesmado, tão voltado para si, que ele só queria saber de mulher e de riqueza. Usou a sabedoria dele para arrebanhar mulheres, para se envolver com culturas diferentes, com deuses diferentes e para fazer dinheiro. Foi o cara mais rico que existiu, mas foi no governo dele também que o povo de Israel mais sofreu por causa dos altíssimos impostos que ele cobrava para poder crescer com a sua riqueza. Então nós já conversamos sobre Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Salomão. Aí depois de Salomão a gente tem vários homens, que eu não vou conversar sobre cada um deles, que são os profetas que estão entre Salomão e Jesus. Entre Salomão e os 400 anos de silêncio profético antes de João chegar pregando o evangelho, chamando os pecadores de raça de víboras e batizando os que se arrependiam. Os profetas vieram com a missão exclusiva de fazer com que o povo relembrasse o que Deus fez ao longo da história até chegar neles e mostrar para eles que a história continuava e que precisava que eles se arrependessem dos seus maus caminhos e se voltassem para Deus. Aí teve o profeta Isaías, que foi o primeiro, que foi o que enxergou o nascimento de Jesus 400 anos antes de Jesus nascer. Mas depois desse Salomão e esse monte de profeta no meio aí, eu quero chegar em João. João foi um que chegou depois do silêncio profético e veio anunciar a chegada de Jesus. Os outros profetas vinham dizendo que Jesus viria. E vinham dizendo que precisava se voltar para o Deus verdadeiro. E João chegou falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu sou um que veio para anunciar aquele que vai vir depois de mim. Arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Todo mundo que ia lá, ele batizava. Até o dia que Jesus chegou. Quando Jesus chegou, o João apontou para ele, meu serviço acabou aqui. Eu vim só para mostrar esse que chegou agora. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí um outro dia a gente vai conversar só sobre Jesus. Vamos pular Jesus hoje também. Eu quero chegar agora em Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem na Bíblia que conseguiu ser tão destacado quanto os grandes homens do Antigo Testamento, que eu falei um pouquinho sobre cada um deles. De figura humana, o Paulo se tornou a figura mais importante do Novo Testamento aqui na Bíblia. Escreveu 14 cartas, né? Paulo, Deus usou a vida dele e ele se deixou ser usado para compilar, sabe? Para esclarecer, para colocar luz na nossa caminhada com Deus. Se você